Eu sou a da amada igreja com a paz do Senhor. Aqui já sou grata meio com a oportunidade, mais uma responsabilidade estar aqui. Agradeço ao Bispo Josias, ao Bispo Alexandre, que Deus possa abençoar poderosamente. Nós possamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 38 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. E eu esperarei. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 11, versículo 38 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tirando, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui foi a palavra que o Senhor pôs em meu coração. O tema desta pregação é a ressurreição de Lázaro. Em certos momentos de nossa vida, certos momentos da vida do ser humano, acontecem ocasiões que muitos pensam que é o fim, que não tem mais o que fazer, que não tem mais solução. E muitos pensam que em essas certas ocasiões é para a morte. Mas a verdade é que não é para a morte, mas sim para que Deus seja glorificado. Para também que o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado por essas ocasiões. Pois nessas ocasiões impossíveis é que Jesus opera prodígios e maravilhas. Aqui é a história de Lázaro. Lázaro era considerado amigo de Jesus. Jesus, antes do capítulo 11, se você for ler um pouquinho mais atrás, vai mostrar que Jesus estava na Judéia, na Betânia, e aí ocorreram fatos que ele foi expulso de lá, por conta que queriam apredejar Jesus, porque Jesus pregava o reino. Arrependei-vos, pois o reino é próximo. Só que os fariseus também debatiam e muitos não queriam aceitar. Então eles queriam apredejar Jesus, mas os discípulos pegaram Jesus e saíram da cidade. Mas aí passa-se alguns tempos, Lázaro adoece. Lázaro tem 2 irmãs, uma é chamada Marta, a outra é Maria. Se você for na Bíblia, Maria é aquela que lavou os pés de Jesus e enxugou com o cabelo. E quando Lázaro adoece, você pode ver na Bíblia que é uma doença grave, porque de imediato elas mandam um mensageiro ir até Jesus. O primeiro tópico é a enfermidade de Lázaro. Como eu já disse, Lázaro é um amigo de Jesus e certo tempo ele adoeceu. Quando ele adoeceu, a doença dele não era uma simples doença. Naquela época, todos nós sabemos que era difícil se encontrar um remédio para certas doenças. Era muito difícil, que a maioria morria por questão disso. E quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria sabiam que essa era uma enfermidade grave e mandaram chamar Jesus, talvez pensando elas 2 coisas: ou para ele salvar, curar antes que ele morresse, ou para ele se despedir. Só que o que tinha no coração delas é que Jesus viesse para que pudesse salvar ele, pudesse dar cura a ele, libertar ele dessa doença. Mas quando elas mandam mensagem pelo mensageiro, Jesus recebe a mensagem do mensageiro, mas ele não diz que hora que ele vai. Ele diz que vai, mas ele não diz a hora em nenhum momento. E passa-se 2 dias, então Jesus chega até os discípulos. É necessário que nós vá até o
irmão Lázaro. Estou dizendo com as minhas palavras, porque ele dorme. Só que Lázaro não estava morto. O mensageiro disse que Lázaro estava doente, mas Jesus já sabia que Lázaro já havia morrido. Então Jesus disse para os discípulos: é necessário que nós vá porque Lázaro dorme. Os discípulos não compreenderam e disseram: se ele está dormindo, então nós vamos para dormir com ele. Mas antes disso os discípulos disseram: como que o Senhor quer voltar para lá se o Senhor ia ser apedrejado lá? E Jesus disse: mas é necessário que eu vá. E os discípulos disseram: então nós vamos para dormir com ele. Só que os discípulos não tinham entendido que Jesus estava falando que Lázaro havia morrido. Como eu já disse, o mensageiro disse que Lázaro estava doente. Mas Jesus já sabia que Lázaro ia morrer, porque o nome do Pai tinha que ser glorificado e também o nome do Filho também tinha que ser glorificado. Então Jesus, quando vê que Lázaro recebe essa notícia, passa-se 2 dias. Então aí é que ele resolve ir. E aí ele explica melhor para os discípulos: não, Lázaro está morto. Dormir era só uma forma de ele não agravar a situação, não deixar os discípulos preocupados. E o primeiro ponto é: Lázaro adoece. Quando Lázaro adoeceu, com certeza as irmãs se desesperaram. Como eu já disse, a doença não era uma doença simples, uma virose, não. Era uma doença grave. Só que o texto vai dizer que Lázaro morre. Só que, meus irmãos, ninguém morre da noite para o dia. Pum, morreu. Não. Antes de morrer, tem a enfermidade. Ah, mas nem todos morrem de doença. Eu não estou dizendo somente de doença física. Também estou dizendo de doença espiritual. Todos que morrem com a enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual. Muitos morrem realmente pela doença. Mas a maioria é espiritual. Por quê? Porque não querem sacrificar e fazer a vontade do Pai. Não querem obedecer a Cristo. O caso aqui não era esse caso de Lázaro. Lázaro morreu para que o nome do Senhor fosse glorificado e também porque a doença dele foi física. Mas eu quero trazer hoje não somente para o lado físico, porque muitos precisam de uma cura, precisam de uma libertação, mas também eu quero trazer para o lado espiritual. É o que eu estou dizendo, já aprendi isso na Bíblia, com os nossos líderes também. Ninguém morre da noite para o dia. Vem a enfermidade primeiro. E o que é a enfermidade, diaconisa Karim? Primeiro você para de orar. Ah, mas é só um dia, amanhã eu oro. E no segundo dia você diz: não, vou entoar só o louvor da harpa e ler a palavra. E vai o terceiro dia: não vou mais entoar os 3 louvores, vou entoar só um e ler um versículo. E passa-se o outro dia e diz: não vou entoar o louvor, vou só ler a palavra. E vai reduzindo. E acaba que quando você vai reduzindo, você sente que uma presença diferente vai entrando no ambiente. E essa presença, infelizmente, não é a presença do Espírito Santo. É a presença do inimigo que está se chegando, que notou a frieza, a enfermidade espiritual e está se aproximando para se aproveitar disso e de imediato causar a morte. Então Lázaro estava enfermo, e com a enfermidade de Lázaro, passa-se 2 dias, e como eu já disse, Jesus não foi, Jesus ficou. E creio eu, conjecturando eu, que as irmãs de Lázaro já estavam pensando: o mensageiro já chegou, e cadê Jesus que não chegou? Nós mandamos o mensageiro disse que entregou o recado, mas cadê Jesus? Meu irmão vai morrer, vai perecer e Jesus não chega. O tempo vai acabar e Jesus não chega. E aí vem o segundo ponto, que é a morte de Lázaro. Quando Lázaro morre, as irmãs de Lázaro entram, não só as irmãs dele, mas os parentes ao redor, entram em desespero, entram em angústia, tristeza e dor, por causa da perda. E também porque chamaram Jesus e Jesus não compareceu. Eles queriam que Jesus comparecesse para operar um milagre, afinal Jesus já tinha curado coxo, cego, surdo, Jesus já tinha feito maravilhas e prodígios, e por que não curar uma simples enfermidade, que para eles era grave, mas nós sabemos que o nosso problema para Deus, ele não é nada. O nosso problema para Deus, nosso problema para nós mesmos é uma bola de neve, é uma coisa muito grande, desesperador, que causa medo, mas para Deus não passa de um grão de mostarda, é uma coisinha pequenininha. O que Ele apenas quer é que você não olhe com os olhos carnais,
de ver que tem um grande problema na sua frente, de ver que tem uma grande muralha na sua frente. Ele quer que você olhe com os olhos espirituais e veja que aquele probleminha ali é pequenininho para ele, e que basta simplesmente você descer o joelho, orar e clamar a ele, e ele vai te ajudar. É simples. É só questão de renúncia, de sacrifício. Então Lázaro morre. Creio eu, conjecturando, que neste momento de dor, de agonia, Marta era mais aforada, sabe? Ela era mais assim, proativa do que Maria. Maria era daquelas que se calava e aceitava. Se Jesus não veio, teve algum motivo. Se Jesus não veio, pelo menos Lázaro está num canto melhor. Mas Marta não. Marta queria justificação. Queria saber por que Jesus não chegou logo. Porque se Jesus tivesse chegado, Lázaro não teria morrido. Mas só que não é assim. Lázaro morreu sim. Mas como já diz a palavra de Deus, tudo debaixo dos céus e na terra tem um propósito. Seja para a vida ou para a morte, tem um propósito. Nós não sabemos qual é, porque Deus ele é assim. Se ele quiser explicar, ele explica. Se ele não quiser, ele não explica. Se ele quiser, ele complica. E às vezes explica porque complicou, às vezes ele nem explica. É simples assim. E aí, elas já em estado de angústia, porque quem já perdeu, eu não sei essa dor, não sei. Mas quem já perdeu um ente querido sabe que não é uma dor, que daqui 15 dias vai passar. Não, é uma dor que permanece no fundo da alma, que fica vagando pelo seu coração, e que quando chega aquela data do dia de que fulano de tal morreu, você sempre lembra, e faz tantos dias que ele ou ela se foi. Era essa dor que Marta e Maria estavam sentindo. Era essa dor que estava consumindo elas. Trazendo para o mundo espiritual, meus irmãos, é essa dor que o Espírito Santo sente quando ele vê que um dos deles acabou morrendo espiritualmente. E que não foi por falta de palavra, não foi por falta de carinho, de amor, nem de compaixão, nem de ajuda, nem consolo dele, mas sim porque simplesmente cessou alguma coisa. Ou a oração, ou a leitura da palavra, ou os louvores da harpa. Tem muitos por aí que acham que os louvores da harpa não é importante, mas é sim. Vem a oração, os louvores da harpa e a palavra. São 3 coisas principais em nossa vida que nós não podemos abandonar e nem deixar de lado. A palavra é a mais forte delas, mas antes nós necessitamos de louvar o Senhor. Há um louvor que toque Ele nos céus. Todos os louvores que exaltam o nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus, tocam Ele sim, mas os da harpa são os principais. Então essa dor que Marta e Maria sentiu por perder Lázaro fisicamente por uma doença, é a dor que o Espírito Santo sente quando perde um dos seus. E ele sente mais ainda quando é um da casa. E o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo é que o Espírito Santo tem que contemplar, tem que ver Satanás rindo e gargalhando e dizendo: olha, eu ganhei mais um. Eu ganhei mais um. Porque deu brecha para mim. Eu não estou aqui para julgar e apontar ninguém. Quem sou eu? Eu sou falha e pecadora assim como todos. O que eu estou querendo dizer é que nessas situações é difícil, realmente. É complicado, muitíssimo. A palavra do Senhor diz que o caminho seria estreito e que no mundo teria aflições. Ele já deixou bem claro que não seria fácil. Mas é nesse momento que nós temos que aprender a pedir socorro. A pedir socorro, primeiramente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E em seguida, que você vê que o coração quer explodir, você chegar até a liderança e contar: olha, eu estou querendo se esfriar. A frieza está batendo em mim. Satanás está gritando para eu desviar. Satanás está me dando oportunidades que eu nunca nem vi. E eu não estou conseguindo sozinha. Eu estou precisando de ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. Eu já disse uma vez para o meu cunhado que ele não gosta muito de pedir ajuda. E eu disse para ele que o pior erro do ser humano é não pedir ajuda.
É colocar a sua necessidade acima de si, o seu orgulho acima de si e dizer, não é porque eu não gosto de perturbar ninguém, não é porque eu não gosto de estar incomodando ninguém. Quem diz que isso é incômodo? Isso não é incomodação não, meus irmãos. Isso é você dizer, olha, eu sou fraca. Eu já falei para Deus, já falei para o Espírito Santo, já falei para Jesus, mas eu preciso de um aconselhamento espiritual, de uma liderança. Eu preciso ouvir a voz também do anjo que Deus constituiu na igreja. O maior erro do ser humano é não clamar por ajuda. Primeiramente temos que pedir a Deus, sim. Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, sim. Mas se Deus constituiu lideranças aqui, é porque Ele também quer que você venha e converse, escute uma palavra de apoio, um conselho, uma palavra que Ele vai induzir pelo Espírito Santo. É pedir ajuda. Ah, mas é porque fulano de tal olha com a cara feia. Quem sabe ali é só a face dele, meu irmão, o jeito dele físico. Eu não sei do seu coração, você não sabe do meu. Muitas das vezes nós olhamos para um irmão e vemos uma cara tão feia que é de se assustar, é de dar dor no coração, mas nós não sabemos o que está lá dentro. Nós não sabemos da intimidade daquela pessoa com Deus. Então é fazer como Deus disse para Samuel, não olha para a aparência não, olha além disso, olha a fundo. Então Lázaro morreu. O segundo tópico é no tempo do Senhor. Nós bem sabemos que tudo é no tempo do Senhor. Afinal, Ele é o dono do tempo. Ele é o nosso Criador. É Ele quem faz, desfaz, complica, explica. Ele que opera quando quer, como quer e se quiser. E tudo é no tempo dEle. Com certeza, Marta e Maria, quando mandaram o recado, pensaram em si, não, o mensageiro já foi, quando o mensageiro vier, vem com ele. Mas quando o mensageiro chega, com certeza, conjectura minha, Marta e Maria devem ter olhado, oxe, cadê Jesus? Por acaso não te mandei para chamar Jesus? Cadê Jesus? É uma conjectura minha, meus irmãos. Quantas e quantas vezes nós pedimos algo a Jesus e não acontece? Eu creio que muitos aqui já pararam para se perguntar, Senhor, te pedi isso, Senhor, te chamei por isso e o Senhor não compareceu. Mas a questão é que está aí. É aquela oração que a gente sempre faz, né? Pai, faça-se a tua vontade. Então não é a nossa vontade, não vai ser no nosso tempo, não vai ser como nós pedimos. Se nós pedimos uma coisa, primeiro Ele vai analisar. Como que Ele vai analisar? Se eu fizer o que ela está pedindo, vai dar errado, porque ela quer de uma forma. E lá na frente ela vai bater com a muralha. Lá na frente ela vai quebrar a cara, vai se entristecer, vai se angustiar, sentir dor e vai querer desviar da minha presença. Então não, eu não vou dar o que ela está pedindo. Esse é o pensamento de Deus. A palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Então nós podemos até pensar, Senhor, aquela porta de emprego, ela é ótima para mim. Aquela porta de emprego é a que eu estou necessitando, que eu estou precisando. Mas de tanto você pedir, e Deus dizer, não é ela. Eu estou vendo que lá na frente vai dar algo de errado. Para aí, stop, para. Mas você fica, Senhor, eu estou necessitando muito, eu quero. E o que é que Jesus faz? Vai. A porta está lá. Está aberta, vai. E aí nós pensamos, Jesus abriu. Só que muitas das vezes não é Jesus. Muitas das vezes é que Jesus vê que a gente quer tanto, está pedindo tanto, quase chorando, quase automaticamente, literalmente beijando o chão. E aí Deus lembra daquele negocinho? Livre arbítrio. E quando Deus vê isso, Deus diz, deixa ela aí. Eu vou estar lá da mesma forma. Para quando ela bater com a parede, eu vou estar lá para ajudar ela. E se ela não bater, ainda assim eu vou estar lá para guiar ela da mesma forma ou guiar ele. Deus nos dá coisas, sim, mas é no tempo dele, é da forma dele. Se ele quiser dar hoje, é hoje que vai chegar. Se ele quiser dar aqui a 15 anos, é daqui a 15 anos que ele vai dar. Então não é a nossa pressa, não é o nosso gritar, o nosso berrar, a nossa angústia que vai mudar isso. Porque Deus quer o melhor para mim e o melhor para você.
Marta e Maria queria que Jesus viesse de imediato, porque elas queriam a cura do irmão. Afinal, quem quer perder um ente querido? Ninguém quer. Só quem já perdeu sabe uma dor, é uma dor horrível. A mesma dor de perder um ente querido, como eu já disse, é a mesma dor que o Espírito Santo sente quando alguém vai lá fora dar uma voltinha. Quem abrir a boca e disser não, a dor da perca literalmente de um ente querido é pior. É não, meu irmão. Eu sinto muito em dizer, não é não. A dor que o Espírito Santo sente quando nós machucamos Ele, quando nós entristecemos Ele, é muito mais maior. É muito mais pior. A palavra do Senhor diz que quando isso acontece, Ele chora com choros inexprimíveis. Um choro que não dá para explicar. Não tem quando das vezes nós choramos e soluça e a garganta dá um nó, o coração quer sair para fora e a gente acha que vai morrer ali com aquele choro. Pronto, é parecido, só que mais pior. É isso que o Espírito Santo sente. Só que aqui Marta e Maria perdeu Lázaro literalmente. Jesus não chegou no tempo delas, não foi no tempo delas. Elas bem que queriam, mas foi no tempo de Jesus. Primeiro ponto é após 4 dias. Depois de 4 dias é que Jesus resolve chegar no ambiente e mudar cativeiro. Vê aí, depois de 4 dias. Tem questões em nossas vidas que vai durar 4 dias, uma semana, um mês, um ano. Mas vai ser do jeito dele. Ele vai chegar? Vai. Na verdade, ele já está acompanhando o trajeto, a caminhada. Mas só que ele vai chegar no tempo dele. Para mostrar para você que você não está só, independente da circunstância, independente se você entristeceu ele ou não, ele vai estar ali, lhe acompanhando. A palavra de Deus diz que ele não tira os olhos de nós, ele não cochila e nem tosqueneja, ele fica ali 24 horas, todos os dias de nossas vidas, de olhos abertos. Quando estamos dormindo, ele está lá, olhando para nós. Olha aqui, meu servo. Olha aqui, minha serva, dorme, querido, santo justo, que amanhã eu estou contigo também. Eu vou ficar aqui no pé da tua cama, te olhando. Em todo lugar, em todo tempo, em todo momento, Deus, Jesus está conosco. Realmente tem situações que a gente pensa, será que Jesus não está olhando para mim? Ele está ali, do seu ladinho. É porque ele só quer chegar após 4 dias. Ele só quer chegar daqui uma semana. Ele só quer chegar daqui um mês. Ele só quer chegar daqui um ano para te mostrar que é no tempo dele. Para impressionar quem disse que você ia parar. Para mostrar para quem não te deu nada que o Senhor está ali contigo. E quando ele chega é para mudar o ambiente. Se o ambiente é de tristeza, ele traz alegria. Se o ambiente é de dor, ele traz o alívio. Se o ambiente é de angústia, ele traz a felicidade e o gozo na alma. Ele vem para mudar o ambiente, para mudar o cativeiro. Aleluia. Quando Jesus chega, que Marta logo sabe que Jesus está vindo ao caminho. Marta vai de rápido tempo de encontro a Jesus. Maria fica lá na casa, os convidados. Fica lá no lugar dela, mas Marta corre. E quando ela corre, ela chega até Jesus e diz: Senhor, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado, Lázaro estaria aqui. É como se ela quisesse dizer: Senhor, no momento que eu mandei o mensageiro, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão estaria vivo, estaria aqui comigo. Mas o Senhor tardou. Ela não disse isso, mas é uma conjectura minha. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, não te preocupa. Se creres, verás a glória de Deus. E aí Marta manda chamar Maria. E eles vão até a caverna, porque naquela época não era que nem hoje, que é caixão. Antigamente era uma caverna e uma pedra posta, para o odor não subir. Então aí quando vai chamar Maria, eles vão de contra ao túmulo, ao sepulcro. E quando ele chega lá, a multidão também vai acompanhando Maria.
Quando a multidão vê que Maria foi, epa, vamos com ela, vamos ver o que é isso aí. A multidão corre juntamente com Maria e Marta, e Jesus vão até o sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, lá está a pedra tampando a caverna dos mortos. E aí Maria também diz a mesma coisa: Senhor, Lázaro morreu. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus pega e diz: tira a pedra. Quando Jesus diz para tirar a pedra, Marta olha para Jesus e diz: Senhor, já se fazem 4 dias, lá está cheirando mal, não está bom não, o negócio lá não. E aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, conjectura minha, o que foi que eu te disse, mulher? Se creres, verás a glória de Deus. Mas Marta estava dizendo: está cheirando mal, está fedendo, se tirar a pedra, todos aqui vão sentir um mau odor. Quem lê notícias deve saber que quando o ser humano morre, após 24 horas o corpo já começa a entrar em decomposição, começa a entrar o mau cheiro, as dilatações começam a mover-se no esqueleto, e cerca de meses e anos é que o esqueleto vai secando. Mas quando passa-se 24 horas, começa ali o odor. Certas células em nós produzem aquele bichinho feio, que todo mundo sabe, quando você citar nome aqui. Aquele bichinho feio que todo mundo tem nojo. Pronto, começa a produzir ele. E se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Quando você morrer, é aquilo que vai sair de você. Então, quando a pessoa morre, é isso que acontece. Começa o mau odor, aí passa-se 72 horas, muitos dias, e aquele bichinho feio começa a sair. Então era isso que Marta estava dizendo para Jesus: Jesus, não dá certo não, tá fedendo, aquele negócio lá tá saindo, não dá certo não. Só que Jesus disse para Marta: Marta, tira a pedra. Ele não queria saber se estava fedendo, se a carne já estava saindo para fora, se o osso estava quebrando. Ele não queria saber se fazia 4 dias, ele queria saber se ia tirar a pedra. Aleluia. Sabe o que é que a pedra simboliza, meus irmãos, em nossas vidas? A pedra, trazendo para os dias de hoje no mundo espiritual, a pedra simboliza o impedimento do operar de Deus. A pedra simboliza a incredulidade. A pedra simboliza a mentira. A pedra simboliza a fofoca. A pedra simboliza a discórdia. A pedra simboliza a calúnia. A pedra simboliza a tristeza. A pedra simboliza a inveja. A pedra simboliza tudo isso e muito mais. E como é que eu faço para Jesus operar o milagre? Ele já está dizendo: tira a pedra. Eu não vou tirar não, eu já vou fazer muito, que é o prodígio e o milagre. Então tu tira a pedra, faz a tua parte, que eu faço a minha. Arranca essa pedra. Temos pedras em nossas vidas. Ah, mas a mentirinha é bem pequenininha, é só para brincar mesmo, é uma brincadeira besta. Para Deus não é besteira não, para Deus é mentira. E você sabe muito bem quem é o pai da mentira, né? É o diabo. E aí 1 mais 1 soma 2. Se o diabo é o pai da mentira, tu é o quê? Filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Então quem mente é filho da mentira também. Então é filho do diabo. O que é isso, diaconisa Karine? A palavra de Deus diz que tem filhos de Deus, mas também tem filhos de Belial. Então se você mente um pinguinho, um médio, para Deus não tem isso não. Pecado pequeno, pecado médio, pecado grande. Para Deus tudo é pecado. Seja mentira, seja fofoca, seja inveja. Ah, eu fui na casa de fulano, que nem um bispo já citou aqui. Eu vi um sofá tão lindo. Ali já é inveja, meu irmão. Já é tacando o olho. Eu fui na casa da irmã, tinha lá uma geladeira enorme. Eu vou comprar uma igual. Eu não tinha conseguido não, mas agora eu consigo. Já é inveja. Para nós, sabe o que é que nós faz quando nós escutamos isso? Na mente: sangue de Jesus tem poder. Tira esse olho de coruja para lá, Senhor. Repreende essa inveja, Jesus, no nome de Jesus. O mundo lá fora faz de outra forma. Coloca um alho na porta, a vassoura atrás da porta, aí coloca assim um salzinho pro lado para espantar a inveja. Mas nós não, nós é a oração mesmo. É a oração para espantar. Aí tem a tristeza, meus irmãos, a pedra da tristeza. Muitas das vezes, em situações de nossas vidas, nós se encontramos tristes e acaba que aquilo se torna uma pedra para Jesus operar.
Eu não estou aqui pedindo de você ficar triste, nem de eu ficar triste não, porque tem ocasiões que causam isso. Mas não é deixar a tristeza te domar, não é deixar a tristeza te consumir, porque se ela fizer isso, ela te leva para o mesmo poço que a mentira leva, ela te leva para o mesmo poço que a fofoca leva, ela te leva para o mesmo poço da calúnia, para o mesmo poço da inveja. A pedra é muitas coisas em nossas vidas. Como eu já disse, é um impedimento espiritual, não é mais físico. Antes era físico mesmo, porque tinha que tirar a pedra para poder o defunto sair. Mas hoje é espiritual. E é Jesus dizendo para mim e para você: eu vou operar o milagre sim. Pode ter certeza que eu vou operar o milagre. Mas antes disso, faz a tua parte. Tira essa pedra aí que está me atrapalhando de eu operar o meu milagre. Tira essa pedra aí que está te atrapalhando de tu alcançar o meu melhor. Tira essa pedra aí que está te atrapalhando de tu ver coisas melhores. Tira essa pedra aí que está te atrapalhando de tu buscar coisas lindas no reino dos céus. É isso que Jesus está falando para mim e para você. A palavra de Deus diz que são por pequeninas coisas que muitos não herdarão o reino dos céus. É por uma besteirinha. Imagine aí, você aqui hoje, normal, e aí você faz uma brincadeirinha com o irmão, aquela brincadeirinha besta, que tem uns que gostam, tem outros que não gostam. E aí você faz essa brincadeirinha e o outro irmão do outro lado não gosta, fica com raiva. E aí Jesus raia nas nuvens. O que tu acha? Tu sobe ou tu fica? Porque o irmão ficou com raiva de tu. Então é por essas pequeninas coisas que muitos não herdarão o reino dos céus. Temos que estar vigilantes 24 horas por dia, ainda fazendo uma hora extra de vigilância. É vigiar e orar. A palavra de Deus diz que guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Ali já está simbolizando tudo. Fica preparado, fica firme, fica em oração, em jejum, em consagração, me buscando, me adorando. O que vier para ti, para tentar te interromper, lança para fora, clama meu nome, é isso que Jesus está dizendo. Só que muitas das vezes nós se abalamos por tão pouco. Muitas das vezes nós vem para um culto e tem um irmão que tem uma cara, né, assim, para não dizer outra coisa. Aí nós olhamos para a cara do irmão, o irmão está parecendo aquele sapo bufo. E aí você diz: o irmão olhou pra mim, cara feio, eu não gostei não. Eu vou falar, não gostei não. E aí acontece que o irmão nem olhou pra ti com cara feia, é a cara dele. É assim mesmo, é porque uns nasceu como a mulher saiu das costas de Adão, né? Aí sempre tem um pedacinho faltando. Então uns tem, outros não tem, mas é assim mesmo. Não é porque ele olhou pra tu com cara feia, é a cara dele. Muitas das vezes nós até acusamos: olha, o irmão está ali com ira no coração, mas não. Muitas das vezes ele está passando por uma luta terrível dentro dele, que ele está lutando por si mesmo, para dar glória a Deus, para dar aleluia. E aí muitas das vezes nós não entendemos e já queremos apontar. Cuidado com a pedra da calúnia. Caluniar, julgar, apontar. Tudo isso é uma pedra em nossas vidas que impede com que Jesus opere o milagre em nossas vidas. Então nós não podemos impedir o operar de Deus em nossas vidas. É como eu já disse, Deus faz a parte dele, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz a parte dele, de estar ali, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, nos livrando de todo mal e nos ajudando. Mas também tem a nossa parte, que é se sacrificar. Se você mente muito, para de mentir. Já diz aquele louvor: se antes você mentia, agora que você veio para Jesus, você não mente mais. Se antes você roubava, agora que você veio para Jesus, você não rouba mais. Se antes você adulterava, agora que você veio para Jesus, não adultera mais. Se antes você se prostituía, agora que tu veio para Jesus, tu não se prostitui mais. Se antes você gostava de olhar para a saia da irmã, agora que tu veio para Jesus, tu não olha mais. É tudo diferente, tudo muda. É sacrificar essa carne velha. A palavra de Deus diz que todos nós somos maus. A maldade já está em nós. Então nós temos que vigiar para essa carne velha e essa maldade de nós nos consumir. Presta atenção, meus irmãos, a carne ela é tão séria, que a palavra de Deus diz que o diabo nós devemos resistir,
mas a carne nós devemos fugir. Fugir da aparência do mal. Você vê aí que a coisa é séria? O diabo nós resiste em jejum, em oração, consagração. Mas se nós for querer debater com essa carne velha aqui, é mais fácil ela passar nós pro lado dela do que nós passar ela pro nosso lado. Essa carne velha vai estar com nós até o dia da nossa morte. Até o dia de Jesus vir buscar nós. Então nós temos que ter cuidado, não é... mas quando vier a tentação, ó, eu resisto. Pode vir quente que eu tô fervendo, eu resisto. Só que não é assim não, meus irmãos. Vem quente e te queima. Não é assim não. A carne, ela não brinca. Ela é algo mal que está dentro de nós. Ela sempre vai estar aqui. Nós temos duas coisas dentro de nós. E nós temos que escolher qual das duas que nós vai alimentar. Nós temos a carne e temos o espírito. Então é eu e você que decide. Vai querer alimentar o quê? A carne ou o espírito? Se você alimentar a carne, te prepara porque tu não fica em pé muito tempo. Mas se você resolver alimentar o espírito, tu tá firme. Tá pegado ali com Jesus. É quem nós devemos alimentar. E o conselho que eu dou tanto para mim como para você é alimentar o espírito. Que essa carne veio aqui não presta não. Aleluia. O terceiro tópico é a ressurreição de Lázaro. Depois que a pedra é retirada, Jesus opera prodígios e maravilhas. E o morto é ressuscitado. Para a glória de Deus e para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Está vendo como é importante tirar a pedra? Porque Jesus só pode operar depois que nós tiramos essa pedra velha de nossa vida. E aí quando nós tiramos essa pedra, Jesus opera e Ele faz prodígios e maravilhas. O significado da palavra prodígios é algo sobrenatural. Alguém que fez algo sobrenatural. E ressuscitar mortos, isso é sobrenatural. Eu não sei ressuscitar mortos aqui não, você sabe? Essa receita eu ainda não peguei. Mas é algo sobrenatural que Jesus fez. Quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Agora você me diz aí, e morto escuta? Morto, defunto mesmo, escuta, ouve. Você pode ver aí que quando se perde um ente querido, grita, chora, berra, bate no caixão e nada se move. Mas quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, lá se vem Lázaro andando. E como é que pode um negócio desse? Um morto escutar? É que ele ouviu a voz do Criador. Porque a palavra de Deus disse que Jesus era o verbo e o verbo estava lá. Jesus estava no início da criação e Jesus também nos criou. Então quando Jesus chamou Lázaro, Lázaro reconheceu: ali é a voz do meu Criador. Talvez Lázaro, talvez não, certeza. Lázaro já estava lá no seio de Abraão. No caso, era seio de Abraão ainda. Estava lá no seio de Abraão, tranquilão, Lázaro. Ô, coisa boa, oh, que maravilha isso aqui. E de repente ele escuta: Lázaro, vem para fora. E ele diz: epa, Lázaro, tem gente te chamando ali, ó. Volta, volta. Ele diz: não, que está tão maravilhoso, mas volta, que é o Criador que está chamando. Então Lázaro sai para fora. Ele escuta a voz do Criador e vem para fora. Assim é eu e você. Se até um defunto escutou, por que eu e você não podemos abrir o ouvido e escutar também? Defunto em decomposição, já apodrecido, escutou. Quem sabe os ouvidos estavam saindo aquelas coisinhas podres, escutou. E por que eu e você não pode escutar a voz de Deus? Por que eu e você não podemos atender mais a voz de Deus? Quando Deus diz sim, é sim. Quando Ele diz não, é não. E não tem o que discutir. Acabou ali a discussão. A gente tem que se acostumar com não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus já começa com não. A palavra de Deus já começa com não, já começa lá de Adão. Adão, não come do fruto. Já vem lá do iniciozinho. E passa para Abraão. Quando Abraão não quer entregar Isaac, Deus diz: não, eu quero Isaac. O não já vem de lá, do início. E tem muita gente que não quer aceitar o não de Deus. Não quer aceitar que Deus disse: não, isso aí não, eu não vou te dar. Aí fica com birrinha: mas eu quero. Eu quero, Jesus. Tu sabe que eu necessito. Não necessita nada. Isso é algo miserável que tu quer e Deus está dizendo: não vai não, eu não vou dar. E pronto. Deus não tem criança mimada. Deus não tem filho mimado. Deus não é muitos pais que tem por aí que se a criança berrar, toma meu amor. Deus não é assim não. Ele diz assim: tu quer? Pois toma uma repreensão.
a gente tá com birra. Ele não vai dar só porque a gente chutou assim a escrivania e disse, eu quero, tá tudo dando errado, e não sei o que, e não sei o que. Não, ele não vai te dar por causa disso, não. Tu pode gritar lá no pé da cama, fazer igual antigamente, tchá, rasgar as vestes, e ele vai dizer, não. Rasgou as vestes porque quis, não. Agora vai comprar outra blusa nova, porque a resposta continua sendo não. Então não adianta não você berrar, querer chutar a cama, sacudir, aí fazer biquinho. Não adianta não, com Jesus não funciona assim não. Você vê que quando ele não vai, quando Marta logo chama mais Maria, ali foi um não que ele disse, não vou no teu tempo, eu vou na hora que eu quiser, e se eu quiser, e se eu não quiser, eu também não vou. E aí tu vai fazer o quê? Vai gritar com Jesus? É isso que tu vai fazer? Porque Jesus disse não pra tu, tu vai berrar? E dizer, o Senhor, é tão ruim pra mim, porque já tem gente fazendo isso, viu? Eu não sei se essa pessoa tem amor à vida não, pra dizer um negócio desse, mas já tem gente dizendo isso. Parece que o Senhor não me enxerga, o Senhor é tão assim pra mim, não é pra você não, é pra todos. Ele te ama, ele me ama, então se ele vê que aquilo vai dar errado, se ele vê que não dá certo, que tu vai empinar o nariz, que o orgulho vai chegar, ou que tu vai se abalar, ou que tu vai se esfriar, ele vai te dizer não. E não é pouco não. Você pode ver que na Bíblia tem mais não do que sim. Você pode cantar na Bíblia todinha. Se você encontrar, acho que uns 100 sim, você encontrou muito. Porque a palavra de Deus é muitos não. Mas entenda que esse não é para o meu mal, nem para o teu mal. Pelo contrário, é para que nós venhamos ter a vida eterna. É para que nós venhamos morar nos céus, nas ruas de ouro e cristais, os muros de jaspe, ali com o nosso Senhor Jesus Cristo nos servindo na grande ceia. É para isso que ele diz o não. É para que nós possamos nos sacrificar mais. Aleluia. Então Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro vem para fora. E aí Lázaro vem. E quando Lázaro vem, eu acho uma parte aqui que eu acho interessante. É que Jesus não diz mais nada. Ele só diz, desatai-o e deixa-o ir. Ou seja, Jesus estava dizendo, desata ele e leva ele para casa. Era isso que Jesus estava dizendo. Volta ele para o lado dele. Desatar ali é porque Lázaro estava com as mãos e os pés amarrados. Eu penso assim, estava com os pés, como se eles pensassem que o defunto fosse sair correndo. Amarrou os pés e as mãos. Mas era uma coisa de antigamente. Só que trazendo para o mundo espiritual, meus irmãos, literalmente é isso. No mundo espiritual, o diabo literalmente amarra os pés e as mãos, que é para você não ter oportunidade de correr, para você não ter oportunidade de fugir e clamar o nome de Jesus. É por isso que ele amarra. Eu estava assistindo um filme, acho que ontem, com as minhas irmãs. O nome do filme é Deus Não Está Morto. Aí tem uma cena muito interessante, eu ainda estou no texto. Uma cena muito interessante de uma idosa, ela tem Alzheimer, não lembra de mais nada, não lembra da sua comida preferida. Ela sempre come frango, depois reclama do frango. Mas aí ela tem Alzheimer e ela tem 2 filhos, uma mulher e um homem. O homem é muito rico, muitos luxos, ele é bem sucedido na alta sociedade. E a menina também, ela tem ali, é rica também, mas só que ela é rica, mas que se Jesus tirar tudo dela, ainda assim ela prefere ficar com Jesus. Já o homem não, ele é ganancioso, ele quer o dinheiro, e quanto mais melhor. E aí a menina, a filha liga e diz, você não acha que está na hora de você vir visitar a mamãe? Você precisa também visitar ela, você também é filho. Não diz desse jeito, mas vai dizer algo parecido. E aí ele diz, pois faz o seguinte, pergunta para ela aí quantos são 3 mais 3. Se ela responder a resposta certa, bota para mim ouvir. Se ela responder, eu vou. E aí ele desliga o telefone, vai para uma grande reunião. E aí ele é levantado num cargo maior. E aí a irmã fica triste, mas também não fala nada. Passando-se o filme, resumindo aqui, passando-se o filme, chega quase no final, ele recebe a notícia. Ele vai jantar com a namorada, que a namorada é repórter. E aí a namorada tem uma notícia terrível para dizer para ele. E diz, olha, eu tô com câncer e eu vou morrer. E ele baixa a cabeça e depois ele levanta e diz, você não podia dizer isso noutra hora? Eu tinha aqui uma notícia boa para te dar, de que eu passei de cargo. Eu agora sou sócio também. Você não podia dizer isso em outro momento?
porque ele estava se importando com o dinheiro. E aí ele pega e diz: eu sinto muito, mas eu estou te largando. Aleluia. E aí ela diz: quando eu mais pensei que você ia estar comigo, você me abandona. Ela: eu sinto muito por você, mas eu estou indo. E aí ele larga ela e vai-se embora, deixa até a conta do vinho para ela pagar. E aí ele vai-se embora, e quando ele vai-se embora, passa-se os dias, ele fica pensando e resolve visitar a mãe. E quando ele vai visitar a mãe que está com Alzheimer, ele senta lá perto do pé da janela e ela fica com um ponto físico, um olhar direto para o relógio. Ele não entende e olha para ela olhando para o relógio, e ele diz: para você ver, você aí e eu aqui. Você tanto chamou por ele, você tanto clamou por ele, e olha a situação que você está. Não se lembra do próprio nome, não se lembra nem dos seus filhos, e eu aqui estou bem sucedido, tenho dinheiro, uma casa linda, e começa a falar lá as coisas que ele tem, que ele possui, e começa a criticar a mãe dele, porque a mãe dele era cristã e clamava muito a Jesus, e ainda assim Jesus não curou ela. E aí ele começa a criticar, raiva de filho, quando vê que vai perder a mãe. Ele começa a criticar e ao mesmo tempo rir. Só que ele se esqueceu que a pessoa pode estar com mais profundo Alzheimer. Se ela for cristã, a única coisa que ela não se esquece é de Deus. A única coisa que ela não se esquece é do Criador dela e de Jesus. Se até um defunto escutou, por que uma pessoa com Alzheimer não vai escutar? E aí ela continua olhando para o relógio e ele dá gargalhada e diz: o que é que eu estou falando? Como se ele dissesse assim: estou falando com uma pessoa que nem sabe, não sabe nem o que está vendo. Só que ele diz de outra forma. E aí ela olhando pro relógio, ela diz: você vai ver que tem a ver com o texto. Ela olha pro relógio e ela diz: é dessa forma. O diabo é desse jeito. Ele abre a cela, as pessoas entram por vontade própria, e ele deixa a porta da cela aberta. E aí ele joga tudo lá dentro: dinheiro, carro, fama, luxo, tudo ele de bom, tudo que é de bom, ele joga lá dentro e deixa a porta aberta. E aí você pensa: a porta está aberta, a hora que eu quiser sair eu saio, vou aproveitar aqui então. E aí você aproveita, e quando você se dá conta, o tempo vai passando e a porta da prisão se fecha. Suas mãos são amarradas, seus pés são amarrados, e não tem mais como você sair, e você fica preso. Ela estava querendo dizer para ele: é assim que você está. E eu posso até estar com Alzheimer, mas eu lembro de meu Jesus. Ela não diz com essas palavras, mas ela diz algo parecido. O que é que eu estou querendo dizer, meus irmãos? É que o diabo, ele é assim. Ele abre a porta da cela, deixa você entrar, te dá tudo do bom e do melhor aqui dessa terra. Luxo, riqueza, fama, dinheiro, te dá coisas maravilhosas que você diz que eu nunca pensei em ter isso. E aí, quando você olha, o tempo se foi e você pensa: mas a porta está aberta, a hora que eu quiser voltar para Jesus eu volto. Só que o diabo, ele é esperto, ele é sagaz. Tu acha que ele vai deixar a porta da prisão aberta por muito tempo, sabendo que tu vai clamar o nome de Jesus, sabendo que tu pode ir atrás de Jesus? Não, ele vai trancar a porta, vai amarrar tuas mãos, vai amarrar teu pé, e você vira escravo dele, você vira servo dele. E aí não tem mais saída. Não tem mais saída. Era assim que Lázaro estava. Ele estava amarrado com os pés e com a mão, porque ele morreu, não em termos de pecado ou de algo do tipo, mas trazendo para o mundo espiritual. É assim que muitos estão aí. Mas a porta da cela está aberta, então quando eu quiser sair eu vou sair. Negativo. Quanto mais tu pensa: eu vou sair hoje, ele manda mais coisa boa. E no outro dia tu diz: não, hoje eu saio, hoje eu vou para a igreja, ele manda outra coisa boa. E você diz: não, mas domingo eu vou para a igreja, domingo eu tô lá, ele manda um prato perfeito para ti. E as coisas vão se aprofundando, e ele tranca a cela com você lá dentro, passa a corrente nos teus pés, passa a corrente nas tuas mãos, e você nem percebe, porque tá tudo indo bem. Afinal tá tudo uma maravilha. É só mentira do diabo. É só ele te enganando. Então que nós possamos perceber que tudo que o diabo quer é simplesmente prender. Ele tem coisa boa sim a oferecer, mas no dia que tu olhar para ele, que Jesus raiar nas nuvens, tu ficar para a grande tribulação e tu olhar para ele e disser: me dá minha salvação, ele vai olhar para tu e vai dizer: eu te dei tudo, mas isso aí não é comigo não. Isso aí é critério dos céus. Então o que é que tu vai fazer se tu perdeu a tua salvação por questão do mundo, por
por questão de prazer, por questão de estar ali. Ah, mas são meus amigos, amigos do diabo. Porque se fosse teu amigo, te queria aqui dentro dessa casa, te queria aqui na igreja, cultuando, glorificando a Deus. Porque amigo que é amigo, bate no teu ombro e quer o teu melhor, não quer o teu pior não. Então é assim que as situações andam. Se você está neste mundo, você pode ter certeza que você está amarrado. E para você sair, você vai ter que pedir socorro a Jesus. E os seus anjos, se você buscar alguma liderança, também para pedir socorro. E se arrepender. É como a palavra do Senhor diz: arrependei-vos, porque o céu está próximo. Então é se arrepender. Se arrepender o mais rápido possível, porque a trombeta vai soar, o alarido vai surgir, Jesus vai raiar nas nuvens, e aí quando você pensar já é tarde demais. O mundo pode até te dar dinheiro, carro bonito, um mulherão, um maridão, pode te dar tudo isso. Um homenzão cruel, como diz aí no mundo, pode te dar tudo isso. Pode te dar aquela loura do tchan, mas tu perde a tua salvação. Tu perde a tua salvação. Porque o diabo, ele sabe muito bem o que tem nos céus. Ele sabe o que tem no céu e ele sabe o que tem no inferno. É tanto que nem ele cai pro inferno. Porque ele sabe que ele não vai pro inferno, ele vai pro lago de fogo. E ele sabe que no céu tem coisa boa para mim e para você. Ele sabe o que é que tem de bom lá. É justamente por ele saber, por ele ter caído, que ele não quer que eu e você vai para lá. Então ele vai colocar qualquer coisa na tua frente. Tudo que ele puder fazer para te impedir de chegar lá, ele vai fazer. A questão é, você vai querer ir de mão dada com o diabo ou você vai querer ir voando com Jesus? Eu prefiro ir voando, afinal o vento é até melhor. Melhor do que o fogo do inferno. Muito melhor, muito melhor. Não tem preço, meus irmãos. A salvação não tem preço. Aí eu fico vendo uns vídeos no TikTok. Aí tem um cara que disse assim: você vê aí, um católico que disse isso. Você vê aí, a cerveja é paga, o cigarro é pago, a balada é pago, a gasolina do carro para você ir para as festas é pago. Aquela droga é pago, tudo isso é pago. Aí você vem para a igreja, a entrada é grátis. Para louvar Jesus é grátis. Para glorificar Jesus é de graça. Para ir para o céu é de graça. Para morar com Jesus é de graça. Para estar aqui é de graça. E o que é que a gente quer fazer pagando coisas lá fora se tudo aqui é de graça? E o melhor, que ainda é ouro, é jaspe, é cristal, que a gente vai estar andando por eles. Então, não perca não tempo com esse mundo, não. Não perca não. Você sabe uma coisa que o diabo mais gosta? Ele gosta sim de levar a gente pro lado dele. Mas você sabe o tipo de pessoa que ele mais gosta? Se você não sabe, você vai saber agora. É aquelas pessoas que sabem a palavra de Deus, que já oraram a Deus, que já serviram a Deus, que já foram da casa do Pai e resolveram ir lá fora. Esse é o melhor alimento dele, é o que ele mais gosta, é esse. Então não perca tempo satisfazendo as coisas do diabo. Venha satisfazer a Deus, ganhar a sua salvação. Porque eu quero ir para o céu com todos aqui. Imagine aí a gente só num coral cantando com Jesus, olha coisa linda. Eu já estou até imaginando. Então, Jesus operou os prodígios na vida de Lázaro, ressuscitou a Lázaro, fez o impossível, coisa que eu e você não podemos fazer. Jesus pode. Não te preocupa com o teu problema. Não pense que tu vai resolver alguma coisa, não, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus é impossível. Sem Jesus nós somos nada e sem Jesus nada vai. Então não perca tempo achando que você vai resolver algo, achando que você vai fazer algo sem Jesus, porque isso não funciona. Isso é mentira do capeta para muitas vidas que estão por aí. Jesus, ele é o único que pode nos salvar, nos libertar, nos curar e nos levar para morar no céu. A conclusão é: tudo é no tempo do Senhor. Não importa o tamanho do teu problema ou o tamanho da sua dor. Para Deus, isso não é nada. No vocabulário de Deus não existe a palavra impossível. Tudo Ele faz, tudo Ele sabe. Ele sabe que nós necessitamos dEle.
Ele sabe que nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo. E sem o Senhor Jesus Cristo nós não somos nada. Então não perca o seu tempo achando que você está muito bem lá fora, porque eu sinto muito. Você não está nada bem. Você está necessitando de um pedido de socorro. Não deixe o orgulho falar mais alto. Não deixe a mentira falar mais alto. Não deixe a fofoca falar mais alto. Não deixe a calúnia falar mais alto. Não deixe a incredulidade falar mais alto. Deixa o sangue de Jesus falar mais alto do que eu e você. E aqui eu já sou grata à minha rica oportunidade.